Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Sejam todos bem-vindos essa noite para mais uma reunião da Igreja em Itaúna. Todos que estão aqui presentes, os que vão assistir-nos pelo canal da Igreja no YouTube, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa nos alcançar nessa noite com o seu amor. Amém? Ó Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos estar desfrutando a última mensagem dessa série do Alimento Diário. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Semana passada nós vimos, a última mensagem do livro de Colossenses, que foi o fechamento, a mensagem 23, e hoje nós vamos ver a mensagem 24, que vai falar sobre o livro de Filemon. Louvado seja o Senhor. E o título da mensagem essa noite é a Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Vamos falar todos juntos? A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Aleluia, irmãos. Aleluia que essa carta, a base toda dessa carta de Paulo a Filemon é o amor. Louvado seja o Senhor. Mas por que o irmão quis colocar essa mensagem como a mensagem de número 24? É porque ali no capítulo, no último capítulo de Colossenses, ele citou ali Onésimo como um cooperador seu, Paulo tinha esse cooperador que era Onésimo. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem essa noite que Onésimo, ele era um escravo, fugitivo. Mas Paulo ali estando preso, em Roma, o Senhor alcançou o Onésimo ali através de Paulo. Louvado seja o Senhor. Por isso que o título dessa mensagem é a Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. O Senhor não olha a condição. O Senhor, quando me salvou e salvou você, Ele não olhou a nossa condição. Ele simplesmente nos amou. E até o título desse alimento diário, é uma linda história de amor. Ó Senhor Jesus, creio que cada um aqui nessa noite já teve essa experiência, de ter uma linda experiência com o Senhor. Nós, irmãos, éramos material destinado ao lago de fogo, mas através do amor do Senhor, Ele nos alcançou. Quem aqui foi alcançado pelo Senhor, diz amém. Quem aqui é grato ao Senhor por isso, diz amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, em meio, o mundo, a condição que o mundo se encontra, irmãos, nosso coração tem de ser de muita gratidão ao Senhor. Por nós termos recebido a vida de Deus, recebido a salvação, e ainda mais que o Senhor nos colocou na vida da igreja. Hoje, no viver da igreja, com base no amor, nós estamos sendo confeccionados nesse tecido de amor, juntamente com os irmãos. Eu vou sendo confeccionado nesse tecido de amor. Nós entrelaçando com os irmãos, Cristo sendo o grande tecelão. Nós acabamos de desfrutar nesse hino, Cristo é o grande eterno tecelão, que vai nos envolver, que vai nos formar esse tecido de amor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Quando nós abrimos nosso coração ao Senhor, e tocamos no Senhor, irmãos, realmente nosso coração se rende e nosso coração é de gratidão ao Senhor, por Ele ter nos chamado, por Ele ter nos trazido e por hoje Ele está nos confeccionando. Não é mesmo? Qual o sentimento dos irmãos? Irmãos, é muita gratidão. Nós temos que render graças ao Senhor todos os dias, por esse grande amor que o Senhor usou por nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O que nos conduz, irmãos, e que o suprimento que nós temos para nós podermos viver esse amor é a palavra. A palavra que nos leva a estar voltando mais ao Senhor, a ter essa gratidão ao Senhor, Como nós estamos vendo os escritos de João, palavra, vida e edificação, nos leva a ter um viver como águia, um viver que vê as coisas do alto. Então, irmãos, nós não podemos estar considerando o nosso viver aqui como o nosso viver terreno, mas nós temos que ver as coisas lá do alto, que Deus tem feito em nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, Paulo, ele escreveu a Filemon,
O Jorbelli até usou semana passada o termo apêndice, né? Então, a carta a Filemon é um acréscimo, podemos dizer assim, da epístola aos Colossenses. Porque Filemon, ele morava em Colossos. E essa carta foi direcionada a Filemon. Essa carta, irmãos, ela foi direcionada a uma pessoa. A Filemon, né? A esposa e o filho. Nós podemos ver aí no primeiro versículo de Filemon. Então, irmãos, essa carta foi direcionada a uma família. Né? Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor está falando para cada um de nós também. Aleluia. O Senhor nessa noite está falando para mim, para você, para a sua família. Né? Através do falar profético do Senhor, através de cada canal que o Senhor quer usar, Ele quer alcançar cada um de nós. Ele quer ganhar mais o nosso coração e quer que nós envolvamos mais com esse amor. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus, esse versículo nós desfrutamos muito dele, né, irmãos? Ao decorrer dessas 24 mensagens de Colossenses. E ele não pode apartar de nós. Nosso viver não pode apartar desse versículo, né? Porque até a volta do Senhor, a palavra do Senhor tem que estar habitando em nosso coração. Aleluia! Os irmãos sentem essa necessidade? Ó Senhor Jesus, vamos ler Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia! Habite ricamente. Irmãos, é ricamente, não é uma pequena porção. Fala para o irmão que está do seu lado. Habite ricamente. Aleluia! Irmãos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é qualquer coisa. É habite em vós a palavra de Cristo. Irmãos, isso precisa de encher o nosso coração. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Para isso, irmãos, o Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa, não é mesmo? É o que nós fizemos aqui com os adolescentes, o grito de guerra, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor quer envolver toda a igreja, né? Através da imersão na palavra. Talvez nós podemos achar um pouco estranho, que é imersão? Mas a imersão, irmãos, eu vou falando a palavra. E quando eu vou falando a palavra, ela vai entrando em meu coração. Ela vai enchendo o meu ser. Quando essa palavra passa a habitar no meu coração. Isso tudo vai fazer o quê? O amor. Eu estou vivendo no amor, irmãos. Senhor Jesus, quando eu estou vivendo nesse desfrute, desfrutando da palavra, a palavra está fazendo parte de mim. Né? Então essa é a nossa necessidade. Eu não sei se os irmãos têm praticado, creio, pela fé, todos estão praticando, né? Fazer a imersão, mas a imersão, quando você faz ela, depois que você faz, te dá um gozo no coração. Né? Eu não sei explicar aos irmãos por que acontece. Porque a palavra, né, obviamente, a palavra está habitando em nós. Então dá um gozo indescritível no nosso coração. Né? Então, irmãos, vamos fazer a imersão, né? Não vamos analisar isso é certo, isso é errado. Vamos ser simples e fazer a imersão e deixar o Senhor habitar em nós. Senhor Jesus, aleluia. Essa palavra é o próprio Cristo. A palavra profética é o próprio Cristo. Senhor Jesus, através dela, Ele passa a habitar ricamente em nós. Senhor Jesus. E nós fazendo, irmão, isso nós vai tornar o nosso viver, é o nosso sangue. Né? Os irmãos compartilharam semana passada, o que dá vida ao nosso corpo é o sangue que circula nas nossas veias. Se você perdeu a circulação em um membro do seu corpo, ele vai morrer. Então, irmão, a palavra profética ela é como o sangue que circula em nós. Se ela não estiver circulando em nós, automaticamente nós vamos morrer, nós vamos esfriar, nós vamos nos afastar do Senhor. Mas para isso a palavra precisa estar circulando, através da imersão, através dos gritos de guerra, através de desfrutar da palavra, ouvir as mensagens, cantar os hinos, isso tudo a palavra vai estar habitando em nosso coração. Aleluia? O irmão fala uma frase, né, um ditado, um famoso ditado que fala, né? Quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Quem não faz, justifica. Quem faz, aprende.
Irmãos, vamos ser simples. Vamos falar? Quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Quem não faz, justifica. Quem faz, aprende. Irmãos, vamos ser simples, né? Vamos mergulhar nesse rio. Vamos deixar o rio nos conduzir. Vamos deixar o rio nos levar. Quando nós fazemos a imersão, nós vamos aprender que Cristo vai estar habitando ricamente em nós, né? Através da palavra habitar em nós, é que nós vamos estar repletos do amor. Não tem como eu amar os irmãos, não tem como eu estar sendo envolvido nesse tecido de amor, se eu não tiver com a palavra ricamente habitando em mim. Eu vou ter que querer tentar fazer no meu esforço natural, não é mesmo? Os irmãos falaram um grito de guerra, que falou que Caim, né, ele fez por esforço próprio. E daí entrou o orgulho, né? Mas Abel, ele agiu com simplicidade, devido à pureza de Cristo, né? Ele ali, então, ele foi aceito por Deus. Então, irmãos, nós precisamos de ter simplicidade e praticar o que o Senhor tem nos dado. Aleluia! O que os irmãos dizem disso? Ó Senhor Jesus, os irmãos dizem sim, amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Para isso, irmãos, né? Um ponto também importante é nós também anotarmos, transcrevermos as mensagens. É muito importante para isso ganhar mais no nosso coração. Porque quando eu não estou, tipo assim, você está ouvindo só aqui o irmão falando aqui na frente, se passar uma pessoa do lado, talvez você distrai. Mas quando você está focado, que o irmão está falando e escrevendo, essa palavra está entrando no seu coração, né? Talvez você não está percebendo na hora, mas a palavra está habitando no seu coração, né? Eu ser sincero com os irmãos, eu tinha mais, né, o hábito para me escrever as mensagens quando o irmão Dong ainda era vivo, porque ele tinha um tradutor, né? Então, enquanto ele falava, eu escrevia o que o tradutor falava. Isso, irmãos, tem hora que na hora ali eu pensava que eu não tinha ganhado nada, mas quando a mensagem acabava e a gente ia compartilhar em grupo, a palavra saía do meu interior, porque a palavra passava a habitar através da transcrição. Isso é importante, né? O irmão mesmo, Pedro Dong, ele compartilhou a experiência que ele tinha quando ele estava estudando, né? Eu mesmo, ele sabendo a matéria, o professor explicando, ele tinha um hábito ainda de escrever o que o professor estava falando. Isso aí fazia o quê? Ele aprender mais. Isso, irmãos, nós escrevendo, anotando as mensagens, né? Nós vamos a palavra vai estar habitando mais em nós. Nós vamos estar mais ganhando essa palavra, né? Igual falou, quem ouve esquece. Talvez aqui eu estou só ouvindo, passar um minutinho, eu esqueci já que eu ouvi. Mas quando nós ouvimos, nós podemos ruminar. E quando eu rumino, eu ganho mais luz da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele, na parábola, né, do semeador, fala que a semente caiu e os pássaros vieram e comeram essa semente. Então isso pode acontecer conosco. Então essa maneira de nós fazermos transcrição, essa palavra vai estar entrando no nosso coração. Vai ter perigo de eu estar esquecendo ela fácil. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Colossenses capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Colossenses 4, versículo 3. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Colossenses 4, 3. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Senhor Jesus, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou algemado. Aqui mostra a incumbência, irmãos, de toda a igreja, que está orando para os irmãos que estão à frente, né? Paulo aqui mostrou que ele estava preso, mas a palavra não estava presa, né? Até eu comentei com os irmãos ali que Filemão foi preso ali juntamente com Paulo, mas a palavra alcançou Onésimo, né? Alcançou Onésimo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar orando uns pelos outros, para que a gente possa falar do Senhor para as pessoas, né? Não só para os irmãos que falam a palavra ministerial, mas nós precisamos estar orando toda a igreja, para a igreja possa estar levando a sua palavra, né, a toda a terra habitada, porque o Senhor possa voltar. Ó Senhor Jesus, aleluia.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor Jesus, segunda, estou na primeira aqui. Senhor Jesus. Aleluia. 2 Timóteo 2, 2. Vamos ler? E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Aleluia! E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Aleluia, irmãos. E Paulo, a gente vê aqui, eu não li por causa do tempo, os versículos ali de Colossenses 4, né? Ele cita vários dos seus cooperadores, né? Epáfras, o mesmo Onésio, Tíquico, e todos que estavam cooperadores que estavam com ele. Né? O irmão até compartilhou quinta-feira no Labor, ele contou, eram 10 cooperadores, né, irmão? Então, os cooperadores de Paulo eram um com ele. E os cooperadores de Paulo, eles transmitiam a palavra sem fazer nenhum arranjo. Né? Que Timóteo mesmo aqui, Paulo falou para Timóteo, né? Que da minha parte ouviste, através de muita testemunha. Isso transmite a homens fiéis. Então, o que Timóteo recebeu de Paulo, ele transmitia às pessoas. Hoje também, irmãos, nós não precisamos de ter dificuldade. Nós precisamos de transmitir o que o Senhor tem falado para nós. Né? Eu não preciso de inventar alguma coisa, eu não preciso de querer falar uma palavra bonita, querer receber uma revelação do terceiro céu. Eu preciso de ser simples e falar a palavra profética para as pessoas. O que os irmãos têm feito, né? Os adolescentes, os ceapistas, né? Ó Senhor Jesus, os comportores dinâmicos, eles têm falado para o Senhor, orado, a palavra profética. E é a palavra em que faz a obra, irmãos. Talvez eu fique caçando muita coisa, muita novidade, uma revelação diferente, para fazer os irmãos ficar arrepiados, os irmãos ficar assombrados, né, com a palavra, mas eu preciso de falar a palavra pura que o Senhor tem dado. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. No alimento diário, irmãos, nós vimos que a igreja, ela é uma boca coletiva. A Regina é uma boca do Senhor, a Cida é uma boca do Senhor, o Vinícius, o Taquim, todos nós somos uma boca do Senhor. Mas essa boca coletiva, irmão, ela precisa de ter um só falar. Não tem vários falar. Para que haja uma edificação, tem que ter um falar. Né? E esse falar vem do irmão que o Senhor separou, do irmão que está à nossa frente. Aleluia? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ser simples, transmitir fielmente o que o Senhor tem nos dado. Né? Eu podia vir aqui essa noite, ficar essa semana pesquisando alguns versículos diferentes, para trazer para os irmãos, né? Irmãos, mas o que o Senhor quer fazer para trazer esse tecido de amor é a simplicidade de ruminar a palavra e falar a palavra novamente para os irmãos. Aleluia? Senhor Jesus. Ele tem um só falar, e esse falar é que vai causar a edificação. Nós podemos testificar isso aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quando o Senhor revelou ali a João, né, na ilha de Patmos. Apocalipse 1, 1. Senhor Jesus. Vamos ler? Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Aleluia, irmãos. Então o Senhor mostra aqui, a palavra mostra aqui em Apocalipse 1, 1, que o Senhor primeiramente revela um irmão. Ele separou para colocar à nossa frente. Né? Aqui na época o Senhor estava usando o apóstolo João. Cada era o Senhor usa um, para estar na frente da igreja, para conduzir cada um de nós, o seu apóstolo aqui na terra. Né? Então, irmãos, nós cremos que o Senhor tem dado a palavra para o irmão que está à nossa frente. Né? E essa palavra profética, ela tem, a gente não vou ler por causa do tempo, mas nós vimos os versículos que a palavra profética, quando ela é falada, ela precisa de ser cumprida. E a palavra, nós estamos vendo os frutos que a palavra tem dado. Os irmãos têm visto os frutos? Os irmãos têm visto a palavra cumprida nas suas vidas? Ó Senhor Jesus, realmente, irmão, esse tecido de amor está sendo formado. Né? O Senhor, com isso, Ele quer nos envolver mais. E quanto mais nós somos envolvidos, mais esse tecido, ele é unido.
né? Nós vimos, quando tecido, as linhas são passadas ali no tiar, né? Tem uma peça que puxa as linhas, a alçadeira, né? Como é que chama? Lançadeira, fugiu aqui. A lançadeira, que é o próprio Cristo, ele vai puxando os fios e vai tecendo esse tecido de amor, né? Então isso somos nós envolvendo. Quando nós desfrutamos da palavra, estamos junto com os irmãos, né? Nós ganhamos mais luz e o Senhor vai nos moldando mais. E isso, irmão, espontaneamente, sem explicação, essa paz vai crescendo em nosso interior, né? Talvez as coisas ao nosso derredor não vai estar muito bem, vou estar com dificuldade daqui, outra ali, uma tribulação daqui, outra dali, mas o meu interior está bem, irmão, o meu interior tem paz. Os irmãos têm sentido isso? Através do desfrute da palavra profética, irmãos, o Senhor tem dado paz no nosso coração. O Senhor tem cuidado de cada irmão, o Senhor tem cuidado de cada irmã. Alguém aqui tem sentido cuidado pelo Senhor? Eu tenho passado dificuldades na minha vida, mas o Senhor tem cuidado de mim, né? Tem hora que a gente chega até mesmo a querer desesperar, irmão, da situação. Mas nós vemos que o Senhor, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele vem até nós, irmãos, através da palavra profética. Louvado seja o Senhor. E para isso, irmãos, por que o irmão usou esses dias ali, que antecedem, ali falando da epístola a Filemon? É porque, para esse amor estar sendo vivido por mim, eu preciso estar cheio da palavra. A palavra é o próprio Deus. E Deus é amor. Então, eu preciso dessa base. Se eu não estiver desfrutando da palavra, não tem como eu amar os irmãos. No meu natural, eu não vou conseguir amar os irmãos, né? No meu natural, eu não vou ter paciência. Eu não vou ter longanimidade com os irmãos. O irmão vem comigo, eu vou perder a paciência e vou queimar com ele, né? Mas através de eu ser suprido com a palavra, eu vou estar sendo cheio, né? Com a palavra habitando em mim ricamente. E essa palavra vai estar fazendo a obra através de mim. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Filemon, capítulo 9. Filemon é um capítulo só, né, irmãos? Ela tem 25 versículos. Então vamos ler Filemon, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus, nos dá luz nessa noite, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Filemon. Filemon, nós vamos ler o versículos 9 e 10. Senhor Jesus. Aqui é o que Paulo falou para Filemon, né? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Senhor Jesus. Paulo aqui, né, ele mandou essa recomendação a Filemon, porque a gente vê ali que em Colossenses, né, vamos ler lá para a gente entender melhor. Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 9. Ó Senhor Jesus. Colossenses 4, versículos 7 até o 9. Tíquico e Onésimo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber de tudo que por aqui ocorre. Aleluia. Então, Paulo aqui, irmãos, né, ele estava preso numa prisão em Roma. E ali, ele escreveu a carta à igreja em Colossos. E ele, né, ia enviar essa carta até Colossos. Então, ele usou o irmão Tíquico, né, e também ele enviou junto com ele Onésimo. Como eu falei, Onésimo era um escravo fugitivo, né, de propriedade de Filemon. Então ele fugiu e foi preso lá em Roma.
Então ali Paulo, ele teve a sorte, vamos dizer assim, de encontrar com Paulo na prisão. E ali o Senhor, através de Paulo, alcançou a Onésimo, né? Então Onésimo foi ganho pelo Senhor. Então Onésimo, ele era um escravo fugitivo de Filemon, que morava na igreja, morava na cidade de Colossos, né? Então ele enviou novamente Onésimo para Filemon. Mas ele não podia, como ele ia enviar Onésimo, sem que falasse nada, né, para Filemon. Ele mandou um escravo fugitivo, ganhou o Senhor lá na outra cidade, ele ia chegar ali, como que ele ia ser um amado irmão, né, sem que Paulo mandasse uma recomendação. Ele precisava de mandar uma recomendação para Filemon, mostrando que o Senhor tinha ganhado o coração dele. E antes ele era um escravo, inútil, né, mas agora ele é útil ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Então aqui, né, aqui nos versículos nós lemos aqui, de Filemon 9 e 10, ele fala, né, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo que eu, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11, ele antes foi inútil, atualmente, porém, útil a ti e a mim. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, né? E Onésimo ali, então ele ganhou o Senhor e se tornou um cooperador de Paulo, né? E ele enviou ele para a obra do Senhor ali, para a igreja em Colossos. Então ele mandou essa recomendação a Filemon, né? Senhor Jesus, versículo 18 e 19 de Filemon. Filemon 18 e 19. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para te alegrar, para não, ó Senhor Jesus, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então Paulo mandou essa recomendação, né? E antigamente, hoje não é nosso hábito, não existe isso mais. Mas antigamente as pessoas tinham escravos. O escravo era posse da pessoa. Ele fugiu, né, da casa de Filemon e causou prejuízo a Filemon, né? Então Filemon tinha um direito sobre ele. Então Paulo foi e mandou ele de volta, porque ele ganhou do Senhor ali, ganhou o Senhor em Roma, né? Então Paulo mandou para ele, né, que em nome do amor, Filemon recebesse Onésimo ali, como um fiel e amado irmão, né? Então, irmãos, igual eu falei, a gente precisa de olhar as coisas não como um ser natural, né, como os olhos naturais, mas nós precisamos de ver as coisas como o Senhor vê, né? Então, talvez se eu olhar de minha maneira natural, se uma pessoa que chegou me deu prejuízo, eu quero cobrar ela de tudo ali, né? Eu quero que ela me restitua tudo que ela me deu de prejuízo. Mas ali, Paulo enviou ele como um amado irmão no Senhor, né? Então, louvado seja o Senhor. O Senhor vê, irmão, o Senhor não olha a condição, Ele não olha a situação de cada um, Ele quer ganhar o nosso coração, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Aqui mesmo, até eu estava considerando, né? Por que tinha escravo aqui? Essa palavra aqui nesse versículo. Mas é por causa de Onésimo, talvez, né? Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Irmãos, Cristo é tudo e em todos. Vamos falar? Cristo é tudo e em todos. Não importa a nossa situação, irmãos. Aqui fala, né? Não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, toda condição, irmãos, toda situação das pessoas. Talvez nós temos muito conceito ainda. Não vou falar porque é a pessoa ali, não, porque ela é um traficante. Não vou falar porque ela é uma prostituta. Irmãos, o Senhor alcançou ali Onésimo, né, um escravo fugitivo que tinha defraudado o irmão da igreja em Colossos. Mas o Senhor ganhou o coração dele, né? Se nós olharmos a nossa condição, antes de nós crermos no Senhor, será que nós éramos melhor que Onésimo?
Talvez assim, aparentemente, eu era uma pessoa até reta, né? Mas Nicodemos, a pessoa natural, não agrada o Senhor. O Senhor quer realmente ganhar nosso coração, né? Eu, no meu natural, não vou agradar o Senhor. O Senhor quer ganhar nosso coração, né, irmão? Então, por melhor que eu seja, eu ganhei o Senhor, eu reconheci minha condição como pecador, o Senhor precisa fazer a sua obra dele em nós, né? Ele quer usar tudo que eu tenho, né, num processo de morte e ressurreição. O Senhor não quer usar nada nosso natural, né? Nós temos visto ultimamente o rio da vida, né? O Senhor quer que, né, aquele livro ali de Ezequiel, aquele rio, o Senhor quer que as águas vão subindo até chegar nos nossos lombos, para nos conduzir, irmãos. Então, o nosso natural para a igreja não vale nada, né? Se eu era bom ou se eu era ruim, o Senhor quer me tirar dessa situação. O Senhor quer usar o próprio Cristo em nós. A obra dele é feita através da palavra dele habitando ricamente em nós. Aí eu vou conseguir amar os irmãos. Amém? Senhor Jesus. Agora, Filemão de novo, voltando, nós vamos ler versículo 11 e 12. Nós já lemos, né, antes, mas vamos reforçar. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quer dizer, do meu próprio coração. Eu fiquei imaginando, né, irmãos? Imagina ali, você preso numa cela com Paulo, junto com você, e ele falando a palavra o tempo todo, as revelações. Irmãos, com certeza Onésimo ali ele foi inundado pelo Senhor, né? Então, irmãos, realmente que Paulo começou esse tecido de amor foi formado tanto entre eles ali, que Paulo falou até mesmo aqui, né, que te envio do meu próprio coração, né? Realmente Paulo tinha ele como um filho, né? Normalmente a gente ama mais nossos filhos, né? Nós amamos os irmãos, mas os filhos, nossos filhos, nós amamos, nós fazemos qualquer coisa por eles, né? Então Paulo, ele falou de Onésimo ali realmente como um filho amado, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui voltando para Colossenses, ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3,14. E Paulo fala de amor também, né, irmãos? 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia, irmãos. Então, né, essa epístola a Filemão, ela mostra sobre o amor, né? E aqui em Colossenses, né, Paulo também mostrou vários versículos falando sobre o amor. A obra, o tecido de amor, né, o tecido de amor ele é confeccionado com o item principal que é o amor, né? Se não tiver o amor, esse tecido de amor não é confeccionado, irmãos. Não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, Senhor Jesus, versículos 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Efésios 3, 18 e 19. Qual a maneira de nós realmente experimentarmos este amor? Aqui fala, né, juntamente com os irmãos. Eu sozinho na minha casa, irmão, não vou conseguir experimentar esse amor. Vamos ler aqui para a gente tocar com mais profundidade. A fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, vamos ler o 17 também para dar um contexto melhor, né? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Esses versículos são muito profundos, né, irmãos? E assim habite Cristo em vosso coração. Aleluia! Pela fé, estando vós arraigados. Arraigado que é enraizados, né, irmão?
arraigados em amor. E como que esse amor vai habitar em nós, né? Colossenses 3,16, através da palavra, Senhor Jesus, a fim de poderes compreender com todos os santos. Compreender com todos os santos. Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Então, aleluia, né, irmãos? O meio de estarmos praticando esse amor é realmente deixando a palavra habitar em nós. E nós vivemos junto com os irmãos, né? Então, irmãos, né, você que talvez fique desanimado, não está encorajado a prosseguir, talvez por causa da situação, por causa da frieza que vai batendo no nosso coração, não desanime, irmão. Nós precisamos de estar junto. Para mim prosseguir, eu preciso de estar junto com os irmãos. Senhor Jesus, vamos encorajar uns aos outros. Quantos irmãos que talvez, pensa um pouquinho, o irmão que você está sentindo falta aqui nessa noite. Bom, nós precisamos de lembrar desses irmãos. Talvez nós lemos a epístola a Filemão aqui, temos a história de Onésimo, mas nós esquecemos do mais importante, que é praticar a palavra, irmãos. Precisamos de ir atrás desses irmãos, né? Quantos irmãos que não estão aqui nessa noite, que podia estar aqui? Irmãos, vamos usar os meios que o Senhor tem nos dado para alcançar os irmãos. Uma mensagem de WhatsApp, né? Hoje o Senhor deu graça, o Joel enviou para mim uma mensagem, uma oração. Irmão, isso realmente recendeu o meu coração. A gente vê que tem gente orando por nós. Então, uma simples mensagem que você manda para o irmão, que não veio na reunião, ou mesmo que veio, que está junto conosco, ela sustenta cada um de nós. Essa é a importância do viver. Hoje, no viver da igreja, irmãos, como eu já falei várias vezes aqui, a base é o amor. O que tem aqui? Não é um lugar bonito, não tem muita coisa diferente aqui, mas o que nos leva a prosseguir é o amor. É a palavra e o amor pelos irmãos, né? Louvado seja o Senhor. É o Senhor que nos constrange a cada dia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Eu perdi aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aqui em Efésios 4 ainda, versículo 16. 4,16. E que todo o corpo, os irmãos acharam? E que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! De que todo o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, não é mesmo? De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Irmãos, você é um junta. Você é uma junta do corpo de Cristo. Senhor Jesus, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, para o corpo de Cristo estar sendo edificado, ele precisa da cooperação de cada um de nós. Fala para o irmão que está do seu lado, você é importante. Você é importante para o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Aqui fala, nós vimos a tradução aqui, né, irmãos? O alimento diário nos mostrou que fala de que todo o corpo bem ajustado e consolidado. Essa palavra consolidado, ela vem de coalescer. Eu nem conhecia essa palavra, falar a verdade. Coalescer. O que é coalescer? Essa consolidação é tornar uma só parte, tornar uma só peça. Irmãos, você estando junto com os irmãos, você é coalescido. Então você é unido uma só parte, né? Então nós estamos sendo um organismo vivo ali juntamente com os irmãos, né? Então esse tecido de amor, irmãos, nada é do que mais, nada menos que a igreja edificada, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos de estar sendo coalescido com os irmãos, né? Acho que é isso mesmo que fala, né? Coalescido. Eu preciso estar junto com os irmãos, tornar uma só peça, né? Para poder Cristo ser o cabeça. Isso que o Senhor quer, irmãos, encabeçar a igreja. Esse é o desejo de Deus. Nós sendo uma só peça, recebendo o falar profético, a direção que o Senhor tem nos dado, vivendo nesse amor, nós vamos ser encabeçados pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus, encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. E aqui voltando, né, para Colossenses, para Filemon, aliás. Ó Senhor Jesus. E começa, né? No versículo 1, Paulo aqui mostra que ela foi uma epístola direcionada a uma família, né? Então aqui no versículo 1 e 2 nós podemos ler, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui ele mostra que essa carta foi direcionada a uma família, como falei antes, né? Senhor Jesus, louvado seja Deus. E então Paulo, ele encorajou a ele que ele recebesse, né? Onésimo ali, como um amado servo do Senhor. Louvado seja o Senhor. E aqui ele continua, né? No versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ó Senhor Jesus, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Louvado seja Deus, né? Então, Paulo ali, ele mandou essa carta para Filemon, né? Então, na introdução ali, ele falou para a família, né? O irmão fala que não pode afirmar com 100% de certeza, mas que tudo indica que Áfia era esposa de Filemon, né? E o Arquipo era o seu filho. Então, ele mandou essa carta para eles, né? Como eu falei no início. Ele ia mandar Onésimo ali para a igreja em Colossos, né? E então, Paulo mandou essa carta para ele para cuidar. Porque também, assim, do testemunho, imagina, toda a igreja talvez soubesse o que Onésimo causou ali para Filemon. Então, se chegasse ali como cooperador de Paulo, eles iam achar estranho, não é mesmo? Mas como ele chegou debaixo de uma recomendação de Paulo, os irmãos viram realmente que o Senhor tinha feito uma obra na vida de Onésimo, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Versículos. Continuando aqui, irmãos, na carta de Filemon, que fala no versículo 15, Senhor Jesus, pois acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de o que recebas para sempre. Versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aleluia! Pois acredito que ele veio afastar de ti temporariamente, a fim de que receba para sempre, não como escravo. Aleluia! Antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, né, Paulo escreveu sobre Onésimo aqui, irmãos, realmente um testemunho muito forte, né? Ele recebia ele ali, não como uma pessoa que tinha defraudado, né? Mas como uma pessoa caríssima, que estava cooperando com a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos de crer que a palavra de Deus, ela pode fazer a obra na vida de cada um de nós, e também na vida das pessoas, né? Quando nós falamos a palavra para as pessoas, nós temos que crer que a palavra de Deus vai fazer essa obra na vida da pessoa, né? Senhor Jesus. Irmãos,
Diante disso, né, dessa palavra, queria encorajar os irmãos agora, cada um voltasse, né, para si mesmo e lembrasse de algum irmão que não está aqui no nosso meio hoje, que se esfriou por algum motivo ou outro, não está aqui mais nessa noite. Gostaria de cada um abaixar a sua cabeça e orasse por um irmão, né? Vamos orar? Vamos gastar uns 2 minutinhos de oração. Ora para essa pessoa nessa noite, crendo que o Senhor vai trazer ele de volta. Talvez ele é um Onésimo que fugiu, né? Mas o Senhor quer trazer ele de volta. Lembra? Pensa em alguém e ora agora nesse momento. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, vem ao encontro desses irmãos, Senhor. Não estão, se afastaram, não estão no seu caminho. Eu possa trazer de volta. Também só possa levar cada um de nós a estar cuidando, Senhor, desses irmãos, a estar amando, Senhor. Como Paulo ali amou Onésimo, não olhando a sua condição, mas o Senhor ganhou o coração dele. Ele se tornou um cooperador da sua obra. Senhor, encoraja cada um desses irmãos que não estão vindo nas reuniões, que por causa da pandemia se esfriaram. Reacende o amor deles, cada um deles, Senhor. Leva-os a viver no melhor amor. Senhor Jesus, Senhor, até a sua volta, só possa trazer todos de volta. Também através da sua palavra profética, só possa estar alcançando mais pessoas. Usando cada irmão, cada irmã, para poder estar trazendo pessoas novas, Senhor, para a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, e uma maneira, né, da gente poder estar cuidando dos irmãos, GFCM, né, chamando os irmãos para o GFCM, chamando os convidados para o GFCM, né, para poder estar cuidando. Talvez você não tem tempo de ir no GFCM, porque você trabalha, você tem uma ocupação, mas você pode estar cuidando do irmão. Você pode, igual eu falei, você pode estar mandando uma mensagem, você pode estar passando na casa dele. Essa é uma maneira, né, irmão? Talvez o irmão está frio, com algum problema, você pode encorajar ele. Não é mesmo? Senhor Jesus. Irmãos, eu estava compartilhando com os irmãos quinta-feira no Labor, essa palavra, ela vem contra a correnteza do mundo. Porque, vamos ler aqui, nós conhecemos, mas vamos ser simples e vamos ler, né? Mateus 24, versículo 12. Mateus, mesmo. Ó Senhor Jesus, Mateus 24, 12. Aleluia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler de novo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, aqui fala, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, cada um de nós pode estar na beira disso aí. É quase todos. Então, irmãos, aquele que vai continuar com o coração quente, com o coração queimando pelo Senhor, infelizmente é poucos. Então, por isso, nós precisamos estar envolvendo todos nesse tecido de amor. Tá vendo? Eu preciso de ser cuidado, irmãos. Eu quero declarar nessa noite aqui, eu preciso do cuidado de cada um dos irmãos. Essa semana eu fiquei muito satisfeito, irmãos, quando eu lembrava que eu estava lutando, desfrutando do Senhor, mas atrás de mim tinham muitos irmãos orando, né? Na quarta-feira o irmão mandou os encargos, né? A igreja toda estava orando por mim. E isso realmente eu fiquei tranquilo, irmãos. Apesar da dificuldade que a gente tem, mas eu sabia que os irmãos estavam orando por mim. Então, irmãos, nós precisamos de estar juntos nesse tecido de amor, né? Cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. Né? E nesse versículo igual fala, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, irmãos, precisamos do cuidado uns dos outros. Não pense que você não é importante. Uma simples comunhão que você tem com o irmão, você pode ajudar ele. Igual eu falei, não precisa de você caçar muita coisa. Não, vou chamar um irmão responsável, porque ele que sabe a palavra melhor do que eu. Irmãos, vamos praticar, usar a palavra profética. O que você leu no alimento diário hoje? O que você leu na imersão de hoje? Compartilha com o irmão.
O que faz a obra não é o meu esforço natural, é a palavra de Deus que faz a obra, né? Essa palavra até a gente estava compartilhando ainda na quinta, e não adianta eu ficar aqui falando dos versículos todos que foram citados, de todas as coisas, falando sobre o amor. Esse amor, irmão, é para ser praticado. Não adianta eu decorar, eu vim cá falar tudo, repetir dos versículos, é apenas decorar. Eu preciso estar amando, esse amor é para ser praticado entre nós, não é mesmo? Então, irmãos, né, eu gostaria de encorajar os irmãos, eu também, né, quero me sentir encorajado de estar amando mais os irmãos, amando mais as pessoas, enquanto o mundo todo, as pessoas estão esfriando, estão ficando indiferentes uns com os outros, não está assim, irmão, no relacionamento das pessoas? Um quer pensa em só dar prejuízo ao outro, sair no lucro um com o outro, mas vamos praticar essa palavra, né? Essa palavra, essa carta a Filemon, né? Nós vimos ali que o irmão Dom mostrou para nós, ela é a base para o avião da economia de Deus levantar voo. Então o amor precisa ser a nossa base, para nós podermos alcançar, levantar voo e alcançar o reino, não é mesmo? Senhor Jesus. E aqui, voltando para Filemon, já fechando, né, irmãos, a mensagem. Filemon, versículos, vamos começar a continuar aqui, versículo 19. Senhor Jesus. Vamos ler? Nós vamos ler até o 25, tá? Mas vamos ler aqui as pequenas porções. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o coração em Cristo. Certo que estou da tua obediência, te escrevo, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero por vossas orações, e vos sereis restituído. Saúda-me, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo sejam com o vosso espírito. Aleluia! Então, que Paulo falou com convicção, né, irmãos? Da obra que ele cria, que o Senhor, Filemon ia entender o encargo que Paulo estava passando por ele, né? Porque talvez, irmãos, o que você mais queria, todos nós aqui, né? Se você teve um bem, que você perdeu o bem, você quer logo restituir esse bem de volta, né? Eu não sei, nem imagino quanto que valia um escravo naquela época, mas vamos considerar que você tem uma Hilux, um carro caro, um Corolla. Aí você chegou na porta da sua casa e não está lá mais não. Você teve o esforço para comprar ele, não teve? Você quer aquele bem de volta, não quer? Então, se alguém chega na porta da sua casa e te devolve ele, você quer ele para o seu uso, não é? Então, Paulo, no que ele recebeu Onésimo de volta, um bem que ele tinha perdido, ele chegou lá na casa de Filemon. Filemon ficou satisfeito, meu escravo que eu perdi voltou, agora eu vou poder usufruir dele, vou colocar ele para me servir, né? Mas só que junto com ele, tinha uma carta que Paulo mandou para ele, falando que agora ele não era escravo de Filemon mais, Onésimo agora era um escravo do Senhor, né? Então agora ele era do Senhor, irmãos, né? Louvado seja o Senhor. Então, aos olhos humanos ali, talvez Filemon falasse, mas eu quero ele para mim de novo, ele fazia um monte de coisa aqui, eu preciso dele. Mas só que ele olhando com os olhos do Senhor, ele viu que ele era um cooperador de Paulo. Ele era alguém que servia no avanço do Evangelho, né? Ele era uma pessoa que levava a palavra do Senhor adiante, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Nós possamos ver realmente que o Senhor quer ganhar mais de nós, o Senhor quer nos envolver nesse tecido de amor, né? Eu encorajo os irmãos a desfrutar mais. Chega em casa, leia essa epístola de Filemon aqui, né? Você vê que o coração de Paulo, a base do amor, né? Que Paulo ali fez essa obra na vida né? O Senhor através de Paulo fez essa obra na vida de Onésimo, né? E devolveu ele para Filemon, mas não como um escravo, né? Serviçal, mas como
realmente um servo do Senhor, né? A gente não sabe o que aconteceu aqui depois, né? Mas creio que ele foi um cooperador ali na igreja em Colossos, talvez, né? Que o Senhor possa ganhar cada um de nós, né? E nós também, irmãos, vamos ler o versículo 11 aqui para fechar a mensagem? Versículo 11. Trazendo esse versículo para cada um de nós. Coloca, em lugar de ele, vamos colocar meu nome, né? Vamos falar eu, né? Eu antes fui inútil, atualmente, porém, sou útil a ti e a mim. Senhor Jesus, irmãos, né? O Senhor quer nos usar como ser útil nas mãos dele. Amém? Senhor Jesus, talvez eu estou sendo usurpado pelo mundo, né? Estou sendo subjugado pelo mundo, mas lembre disso, o Senhor precisa de você. Até um ponto, né, que o Jorbelli compartilhou semana passada, muito importante. Satanás quer nos ocupar, irmãos, com as coisas do mundo, ocupar com as coisas do mundo secular. Mas o Senhor precisa de nós. Nós somos salvos, somos libertos dos nossos pecados, libertos do mundo, para servir o Senhor, né? Não para ser um escravo do mundo, subjugado, né? Satanás, ele quer ocupar nossas mãos. Se eu estou ocupado com as coisas do mundo, não tem como eu pegar as coisas do Senhor, tá vendo? Se eu estou sendo ali escravizado pelas coisas do mundo, não tem como eu ser um servo útil nas mãos do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos atentar, né? E vamos orar ao Senhor e que o Senhor possa nos liberar para a gente ser mais útil na obra do Senhor. O Senhor está voltando, Ele precisa de cada um de nós. É que quando Ele voltar, Ele possa nos achar um servo útil ao Senhor, né? Um servo fiel e útil ao seu possuidor, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos orar mais novamente, porque o Senhor está nos abençoando e nos levando a prosseguir, né? Os que estão em casa, que assistiram essa mensagem, que o Senhor possa estar nos ganhando e está levando a viver segundo esse amor, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa mensagem que o Senhor nos deu, Senhor. Essa mensagem dessa semana, realmente possa abrir nossos olhos a ter um viver de amar os irmãos, a ter um viver de amar as pessoas, realmente sendo libertos, Senhor, de tudo que tem nos prendido nesse mundo, mas que possamos ser um vaso útil ao nosso possuidor. Senhor, seja com cada um nessa noite, seja com cada irmão, cada irmã. Senhor, supre grandemente, Senhor. Os que estão em casa, os que ouviram essa mensagem, só possa abençoar seus lares, possa abençoar sua vida, abençoar suas famílias. Senhor, ganhe o coração de cada um. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.